eu quero propor aqui um pequeno exercício mental, tá? Só para a gente arranhar um assunto que seria a eficiência de algoritmo, tá? O propósito de hoje não é a gente entrar na parte formal de análise de algoritmo, etc. Por quê? Porque leva tempo, a gente precisa de algum conteúdo, né, adicional aí para falar desse assunto, tá? Mas eu acho que de um jeito intuitivo, né, a gente entende um pouquinho de eficiência através de uma coisa lúdica desse tipo. Tá? Vamos olhar a primeira linha, tá? Depois vamos olhar a segunda linha e depois a terceira linha. Tá? A gente vai perceber o que chama atenção em cada uma dessas linhas é o que, né? É a figura que está colorida. Tá? Então, por exemplo, né, se a gente pegar a última linha, uma figura se destaca, tá? E o nosso foco é em cima dela. Tá? Na do meio, 3 acabam se destacando, né? E o nosso foco acaba sendo nessas 3 que estão aí em cor amarela, né? E lá em cima, né, todas elas se destacam, né, porque elas acabam estando em laranja, né? O que eu quero dizer é que se a gente bater o olho, a gente meio que vai descartar aquelas figuras que são com fundo branco, né, ou transparente, tá? E essa brincadeira é interessante para a gente deduzir um pouquinho sobre o esforço computacional, tá? Isso aqui é relacionado com contagem, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui nesse exemplo, tá? Que quando a gente tem um determinado problema, tá? Esse problema tem uma entrada, tá? E essa entrada, ela tem N elementos, tá? Então, se a gente fizer uma comparação com essas três linhas, né? Cada um problema, com as suas respectivas entradas, a gente vai perceber o seguinte, né? Para a gente manter o foco na primeira linha, a gente vai ter que olhar todas as figuras que estão preenchidas, tá? Ou seja, nesse caso, né, se nós pegarmos a primeira linha, nós temos 8 elementos, nós olhamos cada um desses elementos, né, para resolver o nosso problema, tá? E qual que seria o nosso problema aqui, né? Prestar atenção em quem está preenchido, tá? Ou seja, então no primeiro caso, eu tenho 8 elementos, né? E aí eu vou contar que são 8 elementos ali que eu prestei atenção para perceber que isso daqui estava preenchido, né? No segundo caso, a gente vai perceber o seguinte, né? A entrada tem 8 elementos, mas o foco principal foi naqueles que estavam preenchidos, né? E a contagem, né, desses caras que estão preenchidos é 3, tá? E lá embaixo, né, a última linha, a terceira linha, tá? Nós temos ali 8 elementos, tá? E o foco acaba sendo em um elemento. Fazendo uma comparação com eficiência, tá? A gente pode deduzir o seguinte, tá? Para resolver o primeiro problema, a gente tem que visitar ou tocar cada um desses elementos de entrada, tá? E essa primeira linha, né, ela tem uma complexidade chamada linear, tá? A segunda linha, tá, que a gente focou só em 3 elementos, né? E a gente pode fazer ali uma comparação, né? Pô, entrada de 8, eu só contei 3, né? Ou seja, só toquei 3 elementos para resolver esse problema do foco, tá? Eu posso fazer uma associação com o logaritmo, né? Ou seja, logaritmo de 8 na base 2 é 3, né? Seria igual a 3. Que seriam os 3 elementos aí que nós acabamos focando, né? E no último exemplo, né, mesma coisa, eu tenho uma entrada de 8 elementos, mas eu foquei apenas em um, né, e resolvi meu problema de atenção só olhando para ele, tá? Que seria equivalente a 1, tá? Na segunda linha, como eu disse, na primeira linha nós temos um esforço linear, na segunda linha nós temos um esforço logarítmico, e na segunda linha, na última linha, na terceira linha, nós temos um esforço que seria constante, tá? Então, né, independente de a última linha, independente de quem tivesse em foco, se tivesse um cara só, a gente só precisava focar naquele elemento, tá? Então é essa comparação aí lúdica que a gente faz com eficiência computacional, tá? Ou seja, quando você tem uma entrada, se você precisar tocar todos os elementos dessa entrada, tá? Você tem o quê? Uma complexidade linear. Se você precisar, no segundo caso, tocar apenas uma proporção da entrada
de tamanho logarítmico, né, você tem uma complexidade logarítmica. Tá? E se você tiver que tocar, por exemplo, em um elemento, ou, sei lá, pode ser até dois, né, desde que toda vez que varia a entrada do problema, você só toca num número constante, né, você tem o que é chamado de complexidade constante. Tá? Essas complexidades, né, elas fazem parte aí dos algoritmos que têm complexidade polinomial, ou seja, você consegue resolver com estratégias convencionais de computação. Tá? Existem outros algoritmos que são os algoritmos de complexidade exponencial, tá? Ou não polinomiais. E aí você não tem uma estratégia bem definida computacional para resolver, tá? Você não consegue resolver esses caras de um jeito ótimo, e aí você passa por outras estratégias, né? Por heurísticas ou por outras estratégias assim que seriam por aproximação. Tá? Mas o foco desse nosso bate-papo, o foco de hoje é sobre algoritmos fundamentais